Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas a este nosso encontro aqui no meu canal Vence a Infertilidade. Se você não me conhece, eu sou Lívia Paranaíba e aqui ajudo vocês que desejam engravidar a terem os seus bebezinhos no colo, mesmo com o diagnóstico de infertilidade. Se você não conhece a minha história particular, aqui no meu canal tem um episódio com 3 partes, onde eu conto absolutamente tudo o que aconteceu comigo para que eu vencesse a infertilidade, que no meu caso era uma infertilidade conjugal, minha e do meu marido, e como eu alcancei a graça de ter os meus 3 filhos hoje no colo. Engravidei de forma natural. Então, depois desse episódio aqui, corre lá e conheça todinha a minha história, porque pode fazer muito sentido para você. Nesta série aqui, que se chama Mulheres da Bíblia e a Espera pela Maternidade, vamos percorrer as histórias de muitas mulheres bíblicas que viveram algo muito profundo, a dor da infertilidade e a esperança por um grande milagre acontecer na vida delas. A sequência dessas histórias aqui não foi escolhida por acaso, ela foi organizada como para ser uma jornada espiritual, para que cada episódio revelasse um aspecto diferente da espera, da fé e da maternidade. A sequência mostra que na Bíblia a infertilidade nunca foi o fim da história, nunca foi sentença. Em cada uma dessas mulheres encontramos um pedacinho da jornada de muitas mulheres que aqui hoje, por exemplo, esperam, duvidam, oram, se ajoelham, mas têm esperança no seu grande milagre acontecer. Esta série é um convite para lembrar que Deus continua escrevendo lindas histórias de vida, esperança e de maternidade. Começamos lá atrás com a história de Ana, depois veio Sara, Rebeca e Raquel. Então, se você não viu esses episódios, esses vídeos estão aqui no meu canal. Aproveite para depois deste nosso encontro aqui ir lá e encontrar então a reflexão sobre todas essas mulheres que eram consideradas inférteis na Bíblia. Então hoje o tema vai ser sobre Isabel. Quando parece tarde demais, mas Deus ainda está escrevendo a história. É linda a história de Isabel. Hoje eu quero começar esse nosso encontro com uma pergunta muito delicada e latente. Você já se sentiu envergonhada por não conseguir engravidar? Conta aqui para mim. Quando você se sentiu envergonhada porque não consegue engravidar? Vergonha de não responder as perguntas socialmente, nos encontros de família, nos encontros com as amigas. E aí, quando vai ter filhos? Essa pergunta ainda dói em você? Vergonha de lidar com os olhares, vergonha de sentir que as pessoas estão esperando algo de você e você nunca consegue entregar. E aos poucos você começa a se fechar. Evita os encontros, as conversas, evita até de falar sobre o assunto engravidar. Não é verdade? Isso tem acontecido com você? A infertilidade, mulheres, ela não traz somente a dor, mas muitas vezes ela traz a vergonha. E isso é absolutamente entendido. E a vergonha, ela é muito perigosa porque ela não aparece de prontidão. Ela vai se manifestando em pequenas coisas do seu dia a dia. Você começa a evitar, então, esses encontros, as conversas, as perguntas simples do dia a dia sobre maternidade, porque no fundo parece que todo mundo está olhando para você e pensando a mesma coisa. Será que ela não vai engravidar? Só que essa vergonha, ela não vem de Deus. Ela vem de uma forma como você está se interpretando, como você está interpretando a sua própria história. Então, vamos começar a ler a passagem de Isabel na Bíblia, que está em Lucas 1, 5, 25. Vou ler para vocês, tá bom? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos,
porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da tua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, que era comum na época. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e chamará seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E, saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de teu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbio entre os homens. Linda essa passagem, anunciando então João Batista. Não é muito linda? Quanta reflexão, quanto conhecimento a gente consegue depreender dessa passagem de Isabel, que era velha e que era estéril, mas o anjo anunciou a sua gestação. A história de Isabel começa de uma forma muito interessante. A Bíblia faz questão de dizer que ela era uma mulher justa, ela e seu marido. Ela fazia o que era certo, ela andava ao lado de Deus e com Deus, e ela tinha muita fé. E mesmo assim, ela era estéril. O que isso tem a nos dizer? A história de Isabel prova algo muito importante para nós. Infertilidade não é falta de fé. Ela não é punição, não é erro, não é consequência de algo que você fez, mulher. Porque a Bíblia deixa claro, Isabel era justa, íntegra, temente a Deus. E mesmo assim ela vivia a tão sonhada espera pela maternidade. Então talvez o problema não seja você. Talvez você só esteja em um processo que ainda não terminou e que talvez também você nem tenha percebido o processo que Deus te presenteou, que esteja passando por agora, ainda que ele seja um pouco a mais pesado do que você imaginou. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais profunda e delicada. Isabel já era avançada em idade, ela já era idosa, como a gente viu na Bíblia. Ou seja, não era só uma espera, era uma espera que, humanamente falando, parecia impossível. Não é muito interessante? Existe um momento na espera em que a dor muda de forma. No começo, quando você começa a tentar engravidar, você pensa, vai acontecer, é só uma questão de tempo. Mas depois o tempo começa a passar, os meses começam a voar, não é verdade? E a pergunta, ela muda de espectro. Deixa de ser quando vai ser e passa a ser, será que ainda pode acontecer? Será que Deus ainda vê a minha história? Ou será que Ele esqueceu de mim? E é nesse ponto que muitas mulheres começam a perder a esperança, a questionar a vontade e as orações de Deus na vida.
não é? E isso é normal, porque nós somos humanas, porque nós somos filhas de Deus e somos imperfeitas. E junto com o tempo vem algo muito difícil de lidar, a pressão da sociedade, a nossa pressão, a pressão da família, as perguntas, os comentários, as comparações terríveis. O problema não é só o que você sente, é o que você precisa lidar todos os dias, é que é o grande desafio. Perguntas, comentários, comparações, que inclusive você faz com você mesmo. E isso vai criando uma pressão invisível, porque não é um evento isolado, é algo constante, porque você cicla todos os meses e todos os meses o negativo está chegando. E quanto mais constante isso vai acontecendo, mais isso vai moldando a forma como você se vê. Mas a história de Isabel, ela não termina na dor. A Bíblia diz que Deus visitou Isabel e ela engravidou de João Batista. Esse menino seria cheio do Espírito Santo, como a Bíblia nos fala. No ventre materno, ele seria cheio do Espírito Santo e prepararia o caminho para o Senhor. Zacarias chegou a duvidar da promessa, porque Isabel era muito velha. E por isso ficou mudo até o nascimento de João Batista, como sinal do poder de Deus. Quando João Batista nasceu, Zacarias confirmou o nome revelado pelo anjo, que seria João. E imediatamente voltou a falar, louvando ao Senhor. Olha que eles duvidaram da promessa que o anjo já tinha anunciado. Eles duvidaram porque eles são humanos. E quantas vezes nós duvidamos que Deus realmente esteja com a gente? Quantas de nós duvidamos da presença e da manifestação de Deus na nossa vida? Isso é o que acontece quando está aos olhos humanos, não é verdade? Para Deus não existe o tarde demais, existe o tempo certo de acontecer aquilo que verdadeiramente precisa acontecer. E o tempo certo nem sempre coincide com o tempo emocional que a gente tem. Porque enquanto você está olhando para o seu relógio biológico, Deus está olhando para o processo. E o processo não é sobre rapidez, é sobre preparação. O quanto você está preparada para passar e ultrapassar essa jornada, assim como Deus preparou para você? Fica essa pergunta. E sabe o que é mais lindo na história de Isabel? A vergonha de Isabel foi removida. Aquilo que antes era dor se transformou em testemunho, porque a falta de filhos causava tristeza nela. Naquela época, não ter filhos era visto praticamente como um sinal de desonra. Imagina a vergonha que a Isabel e todas as outras mulheres inférteis na Bíblia passaram diante da sociedade, que viam a ausência de filhos para uma mulher casada como uma desonra. Muito triste. Olha o peso disso sobre elas. O mais poderoso na história de Isabel não é só o milagre, é a transformação. Porque aquilo que antes era motivo de vergonha para Isabel se tornou um grande testemunho para o mundo, para as gerações até hoje. E isso muda completamente a forma de enxergar a dor. Porque não é que a dor desaparece, é que ela ganha um grande e novo significado. Talvez hoje o maior desafio não seja propriamente a espera, mas a forma como você está se enxergando dentro da própria história. Como tem sido o seu olhar sobre você diante de um espelho? Quando você começa a se definir por aquilo que ainda não aconteceu, você entra em um ciclo de frustração constante, não é? Porque todos os dias você olha para a sua vida e enxerga a ausência da maternidade. Mas quando a sua identidade está em Deus, somente nele, você consegue olhar para a sua história e enxergar o processo que você está inserida. O processo em que ele confiou a ti para te transformar. E isso muda tudo. Isso muda completamente a sua perspectiva. Você para de pedir o seu positivo incessantemente e começa a entender o processo que você está passando. E como eu disse,
isso muda tudo. A ansiedade acalma, as perguntas se silenciam naturalmente e você vive em paz, sem viver obstinadamente atrás do seu positivo. Já parou para pensar sobre isso? Se hoje você sente que essa situação trouxe vergonha para você, agora, hoje é o momento de entregar isso. E como que a gente vai entregar isso? Através de uma oração que eu montei para você superar essa vergonha que você sente de você. A gente vai superar a forma como você tem olhado para o espelho e visto a mulher incompleta que você tem sido. É hora de transformar essa ausência da maternidade em um grande processo de reconstrução. Então agora eu quero orar por você. Vamos conectar, fechar os olhos, acalmar, respirar fundo e silenciosamente, tranquilamente. Porque agora nós vamos nos conectar numa vibração muito maior para que essa oração feita para você alcance a sua mente, o seu corpo e o seu espírito. Vamos lá? Feche os olhos, abre o seu coração, porque vamos começar. Senhor Deus, hoje eu te apresento cada mulher que está aqui nos vendo, especialmente aquelas que têm carregado vergonha no coração. O Senhor conhece cada pensamento, cada medo e cada situação evitada por ela, Pai. Onde existe vergonha, traz cura. Onde existe medo, traga paz. Onde existe silêncio, traga acolhimento. Lembra cada uma delas que a identidade não está no que ainda não aconteceu, mas em quem elas são diante de Ti, Pai. Assim como o Senhor visitou Isabel, visita também essas mulheres. Transformador em testemunho, nós confiamos em Ti, Senhor. Amém. Amém. Pode abrir os olhos, respirar fundo. O que hoje te causa vergonha pode ser exatamente o lugar onde Deus vai construir o seu próprio testemunho. Não esqueça disso. Esse é o recado final para você. Não subestime o poder do processo que você está inserida hoje. O processo pode ser lento, árduo, doloroso, mas talvez seja tudo aquilo que você precisa para receber essa maternidade. E que muito provavelmente os médicos, a parte da medicina não olha para todas as suas camadas como deveria. E aqui é um convite para você olhar para além do seu físico e olhar outras camadas, como está a sua espiritualidade, a sua alma, o seu espírito, para receber vida. Será que precisa ser transformado? Reconectado? Essas lives são para vocês. Reconectarem. Descobrir que gestar vai para além do físico. Gestar começa na alma, no espírito, para dar vazão para o seu corpo gestar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima live